Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto Conversa. E você já sabe, o Concreto Conversa não fala só sobre concreto. Alguém tem dúvida disso? A gente fala de tantas outras coisas que vocês não têm nem noção. Esse episódio está imperdível. Dessa vez eu tenho a honra de receber Natan Dourado, de uma empresa que, cara, É não top tem outro demais. nome, não tem outro nome. É top demais piscinas. É top demais. Top demais. Seja muito bem-vindo, Natan. Obrigado, é uma honra estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. E falando sobre a Top, é algo que a gente está na fala de muitas pessoas no dia a dia. Então é para poder fixar mesmo. Cara, eu vou fazer, vai estar nas perguntas. Mas olha que doido. Hoje, né, você sabe, nossos episódios são gravados e vão ao ar como estreia no YouTube. Porque realmente gera uma expectativa, é muito material bacana e o ao vivo é complicado por conta de agenda e horário e tudo Sim. mais. Então, nossos episódios são gravados. Hoje é um dia que nós temos uma gravação anterior. E aí na gravação anterior, do Éder, que foi o episódio anterior, que você pode assistir, episódio número 25, a gente no final do encerramento falou, foi top demais a nossa conversa. Pô, o top demais tá chegando daqui a pouco. Aí, ó, tá vendo? É referência, cara, não tem jeito. Foi pra isso mesmo, foi pra isso que foi criado o top demais. Foi para isso. Ela cresceu com a simplicidade. E era algo que a gente estava comentando aqui há pouco. A gente quer criar sempre algo muito sofisticado que às vezes o simples, que é o arroz com feijão, não está feito, né? Então, quando nós procuramos ter ali a questão do nome da Top, e a gente falou, não, é esse daqui mesmo, foi com esse pensamento, de a gente trazer a simplicidade. Meu pai sendo meu sócio, só de você olhar, você já se conecta com a simplicidade. E aí eu falei, a identidade é muito forte, né? Meu pai com a vasta experiência de mais de 28 anos em pé de obra, eu falei, faz muito sentido a gente ter esse nome. Já pensou? Smart Pool Underground Vacation. Então, aí é loucura, porque assim, meu pai, ele nem conseguiu completar a segunda série. Sim. Aí, quando eu criei o nome lá, em Não, inglês não e fala ainda tal, não fala ainda não pode falar ainda não. não? Fala ainda não, deixa essa parte. Deixa pro final? Deixa mais pra frente, isso é muito legal. Você já me contou essa história. Ah, então tá bom, deixa pro final, Deixa hein? pro final, pra você não perder. Recado importante, você começou agora, né, a nossa transmissão, você tá assistindo, conhecendo Natan Dourado, nosso convidado especial da semana, mas recado importante, já se inscreve no nosso canal. Vamos lá, não posso Muito, perder. E muito tem que ser no importante. começo, eu sempre esqueço isso, Aí, cara. ó, tem que ir Eu falo agora. no final, mas é agora, já se inscreve no canal. Deixa pra depois não. E ó, já dá o joinha, porque é garantido que o episódio vai ser bom. Vai ser ótimo. Então já dá o joinha agora. Se você por acaso não gostar, aí você desfaz o joinha, mas não vai acontecer isso não. Tá bom? Vamos lá. Natan Dourado, da Top Demais Piscina. Cara, fico muito feliz com a sua presença. Obrigado. Né? Você é um cara super alto astral. A gente já esteve aqui no nosso escritório anteriormente, a gente já combinou. A agenda é loucura, eu fiquei te puxando a orelha, mas com total respeito, porque eu sei realmente que obra é dinâmico, que o empreendedor tem uma vida muito corrida. Sim. E, cara, acontece. Você não é o primeiro a desmarcar. Cara, é normal, completamente normal. Então a gente tem a estrutura para receber o nosso convidado, mas a gente entende totalmente os imprevistos e eu fico feliz que deu certo dessa vez. Então, top demais você estar aqui hoje. Obrigado. Mas, cara, antes de falarmos sobre a Top Demais, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Né? Tem uma frase que já é clichê aqui no Concreto Conversa, que é: como chegamos até aqui? Bacana. Bom, o Natan nasceu na Bahia, né? Meus pais depois vieram para Indaiatuba, onde a gente reside hoje. E meu pai ele começou no pé de obra em 1994. Então, antes mesmo de eu nascer, meu pai já estava no pé de obra. E quando ele foi para Indaiatuba, foi exatamente por conta dos trabalhos, né? Então, ali a gente começou a crescer, né? Ali a família e tudo. E meu pai sempre, como no pé de obra, querendo ou não, eu acabava indo também. Uma família muito humilde, não tínhamos tantas condições, então tinha vezes que não dava para pagar uma babá. Então eu acabava indo para a obra. E era muito engraçado que quando meu pai tinha a informação que o cliente ia na obra, a gente ficava escondidinho,
né, para o cliente não ver, para não dar uma sensação ruim, né? Pô, você tá Falta de trazendo, profissionalismo e tal. tá trazendo criança para obra e tal. E aí a gente ficava escondidinho em algum cômodo, quietinho, era eu e meu irmão, não podia falar nada. Aí o cliente vinha, olhava a obra e depois ia embora. E aí depois a gente ficava ali na obra brincando. Ah, cara, que top. E Sabe por quê? Você falando, isso me veio uma recordação muito boa. E hoje eu trabalho com obra exatamente por isso. E eu acredito que você, eu acredito não, tenho total convicção que você aham, também. sim. Peço um parêntese aqui, porque me veio totalmente uma lembrança, e eu tenho até o marco olfativo Ah, do cheiro de cimento, o cheiro de reboco aham, fresco, aham. que meu pai fazia exatamente o que seu pai fazia. Ele me levava pra obra, e aí eu lembro exatamente eu tomando café da manhã na obra com os outros operários, em obra de Aham, vila mesmo. sim. E, cara, foi muito marcante, porque eu via as coisas acontecendo na obra e tudo mais em tempos em que as crianças iam pras obras. Hoje ninguém quer ir pra obra. Mas que doideira, né, cara? Que Isso loucura. marcou muito a minha infância. E eu Sim, acho que a sua, sem dúvida. sim, sim, sim. Então a gente sempre trabalhou ali no pé de obra, estando presente, porque meu pai uma vez comprou um helicóptero pro meu irmão, aquele de brinquedo, e no segundo dia, quando a gente foi pra obra, ele subiu de uma vez, o vento balançou, caiu dentro da piscina, quebrou. Dentro de 2 dias ele conseguiu quebrar ali o helicóptero ali de presente. Mas eu acho que o que me marcou muito não foi só o cheiro de cimento, igual você comentando, mas sim, sabe quando você esquenta a marmitinha na obra, que você coloca ali o álcool e você acende, sobe aquele cheiro, Uhum. e querendo ou não, você acordando cedo, você dedicando energia, por mais que você é criança, tá na obra, a gente tá correndo, tá brincando, É. dá meio-dia você tá com muita fome, e aí aquela comidinha da marmita em obra não tem pra ninguém. É verdade, cara. É muito louco, marca demais Marca, mesmo, marca marca, demais. marca. O pão, de verdade, eu lembro da textura do pão, que era um pão que, tipo, não tinha outras padarias, era um pão mais maçudinho, cara. É Uhum. muito louco o cheiro do café na obra. E assim, acabou. Eu tô na obra hoje, eu vivo isso por causa disso. Sim, aí, que bacana. Então, eu vi meu pai trabalhando com muita intensidade para poder sustentar ali a casa. Meu pai sempre trabalhou de domingo a domingo, feriado. Então, eu vi aquele esforço. Então, hoje eu pego essa garra de querer trabalhar, ela veio através do que eu vi, que eu cresci vendo, né? Uhum. Aquela garra de sempre vão pra cima e tal. E meu pai não era aquele cara que ia trabalhar emburrado, com a cabeça baixa, ou a obrigação. Ele chegava com garra, vamos embora, vamos arrepiar e tal. Animava todo o restante da obra. Aqueles que falam, nossa, tem que fazer isso aqui ainda. E meu pai sempre aquele, pô, para de reclamar. Mas de Uhum. um jeito mais bruto, igual em obra a gente vê, Aham. né? Pô, você ficar reclamando tanto, não vai adiantar se ficar reclamando. Vamos fazer o serviço aqui para que a gente possa sair mais cedo, né? E então eu peguei aquilo como imagem para mim. E hoje, cara, tudo hoje que eu venho fazer, não, vamos para cima e tal. E se for para trabalhar até de madrugada, eu faço o serviço, venho trabalhando, porque essa garra eu acabei pegando assim do meu pai, sabe? Sim. Cara, sensacional, né? É o nosso exemplo, a verdade Sim. é essa. Cara, você deve ter a mesma visão do seu pai, mas eu não conheço uma pessoa mais trabalhadora que meu pai. Aí, As pessoas falam assim, meu, mas seu pai trabalha muito. Meu pai hoje é meu braço direito, né? Meu sim, pai trabalha comigo hoje, ele saiu da construtora que ele trabalhava, hoje ele trabalha comigo. sim. Ele tá à frente de uma Bacana, obra nossa, legal. tocando essa obra com a gente e tal. E, cara, é o cara que enfim, que eu mais admiro profissionalmente. E, pai, eu te amo. Eu sei que você tá assistindo esse Ai, episódio. que bacana. E você é minha inspiração, cara. É um negócio assim, tudo que eu faço assim, meu, tem que ser. Se eu trabalhar 10% do quanto meu pai trabalha, se eu for 10% o pai pros meus filhos que ele é pra mim, cara, eu estourei. O mundo é muito melhor. Porque de verdade, o cara é inspiração total. Eu tenho certeza que tem essa mesma visão. Que, Sim, cara, meu pai trabalha demais. Onde ele chega, os caras falam, ô, Ori, baixa um pouco a bola aí, mano, que eu não consigo chegar no seu ritmo, não.
baixei que senão os caras vão pensar que eu tô dando nó. Mas não é eu que tô dando, é você que trabalha muito. É um negócio doido, cara. Então a gente tem essa visão. E hoje, eu trabalhar assim, até de madrugada, esticar e fazer as coisas acontecer, é graças a ele, cara. É essa inspiração, esse modelo realmente de pessoa a ser Uhum, seguido, né? É muito sim, bom ter esse é um espelho. espelho. Cara, é sensacional. Então, assim, hoje, é, casado e tenho 2 meninas, eu venho tentando se esforçar cada vez mais sendo um espelho também dentro de casa, que é algo que eu tive relacionado a essa parte da vida. E a gente acaba sendo um super-herói ali dos nossos filhos, né? Então eu peguei bastante, graças a Deus, peguei bastante coisas boas do meu pai, venho aprendendo até hoje, a gente vem um aprendendo com o outro, tem essa questão da humildade, um aprender com o outro, então isso é muito importante. E é por isso que vem dando certo a questão da sociedade, com a top demais. Top demais, cara. E como que você começou no empreendedorismo, cara? Eu já entendi, essa parte da infância realmente é muito marcante, assim, e traz boas recordações, e eu ficaria falando por horas sobre isso, porque realmente é um negócio muito bacana. Mas como que o empreendedorismo começou na sua vida e em que momento você sempre se viu empreendedor? Você já foi Sempre. CLT? Cara, a minha carteira nunca foi assinada. E tipo assim, e tudo bem ser CLT, eu já fui CLT, tá? Sim, E gosto, e quem é, eu acho que tem que ser mesmo. sim, E só que você tem que fazer o melhor onde quer que você seja. É sim, só essa a regra. sim. Então você nunca foi CLT? Nunca, nunca. Por 2 motivos. Comecei a trabalhar muito antes do que poderia colocar uma assinatura na carteira. E quando teve essa oportunidade de poder colocar uma assinatura na carteira, já não era mais a minha realidade, né? Uhum. Então, assim, a minha vontade de querer trabalhar começou lá com 8 anos de idade. Porque eu sempre via meu pai trabalhando, um espelho. E aí, quando meu pai chamava minha atenção, né, ali para uma situação, falava, você quando começar a trabalhar, você vai entender o que é ter responsabilidades. Então isso começou a ser muito constante essa fala. Eu falei, poxa, então para mim ter responsabilidade eu preciso trabalhar. E para mim ser igual ao meu pai eu preciso trabalhar. Para mim ser responsável eu preciso trabalhar. Então aquilo martelou muito, né, na minha cabeça. Então com 8 anos eu falei, pô, eu preciso trabalhar. E eu sempre gostei, nunca gostei de ficar pedindo as coisas para ninguém. Isso foi, eu acho que uma coisa de mim mesmo. Nunca fui aquela criança pidona. Ah, passando ali para comprar ter um doce, falar, ah, eu quero um doce. Não, eu nunca fui isso de ser Uhum. uma pessoa pidona. Então eu senti uma necessidade naquela faixa etária de idade, pô, comprar um tênis diferente, comprar uma calça, uma camisa. Uhum. E eu falei, meu, eu preciso de ter essa responsabilidade para eu poder ter o meu próprio dinheiro. Não que meu pai iria me negar, né? Nunca negou, nunca precisou faltar, mas eu quero ter as minhas responsabilidades. Uhum. Então, com 8 anos de idade, teve aquela sensação, poxa, eu preciso ter mais responsabilidade, preciso disso. Bem precoce, mas tudo bem. Muito, muito. E foi aí que eu comecei a cuidar também do meu irmão, Uhum. né? Naquela faixa etária de idade. E aí eu comecei a cuidar do meu irmão, enquanto meus pais ficavam trabalhando, então a gente ficava em casa. E, cara, comecei muito cedo, com tudo. Tudo na minha vida foi muito cedo. Eu fico olhando minha filha de 2 anos de idade, eu não consigo olhar que eu com 2 anos de idade subia em pé de árvore, entendeu? Eu brincava, gritava lá, eu ficava escondido. É uma... Gente, vai, e um detalhe, quantos anos você tem hoje, Nathan Dourado? Hoje eu tenho 25. Doideira. Ainda continuo novo. Ainda continua novo, verdade? Você é jovem mesmo, você Sim, começou tudo muito cedo. E tudo aí, muito quando a cedo. gente vê os lugares que você frequenta, os seus resultados, a Top Demais Piscinas, que hoje Sim, é a maior empresa de sim, piscinas da região, né? E eu sim, acho que ganhando, inclusive, outras regiões ali, sim, né? Na região de Indaiatuba e arredores, sim. com excelente relevância, você fala, pô, mas quem tá à frente é esse cara, esse novinho, como o Esse povo vai. novo. Ontem tive uma reunião muito importante, uma reunião estratégica de um empreendimento aí que eu não vou falar nada ainda. E aí os envolvidos eram senhores mais velhos. E aí a mesa, recebi ele aqui no escritório, começamos a conversar sobre o empreendimento. Cara, você é novo, né? Vocês são bem jovens. Aí eu falei, não, cabe que meu sócio está vindo. Meu sócio é mais novo do que eu. E aí ele falou, nossa, mas vocês são jovens. E aí a gente foi conversando e mostrando tudo que já aconteceu até aqui.
Aí ele entendeu realmente, e entendeu de todo o empreendimento, e ao final, a reunião tomou um rumo, assim, extraordinário, cara. Negócio muito doido. Então, assim, não Bacana. é a sua idade, não é a sua aparência de ser jovem que vai determinar a sua competência. Muito Sim. pelo contrário. Aham. É a sua competência que vai demonstrar Sim, todo o resto. sim, sim, Né? sim. Vai validar todo o resto. Seus resultados vão validar todo o resto. Exato. E eu acho que assim, é um desafio muito grande, né, pelo menos para mim, que estou nessa faixa de idade, porque, como você comentou sobre o que você passou, eu já passei por muitos fatores como esse, de as pessoas terem um preconceito, entendeu? Por conta da idade. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a parar de falar da minha idade. Sim. Falei, eu vou parar de falar da idade, eu vou me vestir com o que dê mais credibilidade, me potencializar, E posicionar me de fato. posicionar. E hoje, de verdade, Magno, quando eu falo da minha idade, eu mesmo me assusto. Eu em si me assusto. Falo, caramba, eu tenho isso mesmo? Eu falo, meu, será que é isso, né? A gente acaba assustando, mas assim como as outras pessoas acabam se assustando. Igual eu tava conversando com o Geraldo, ele falou, não, você não tem isso, não. Mostra o RG. A nossa primeira. A gente eu no tinha que futebol, mostrar. a gente foi lá no futebol um tempo atrás. Aí, não, eu tenho 25. Eu falei, ah, não, para, tá de história. Não. Mano, mostra o RG. Tive que Aí mostrar ele ele. mostrou. Falei, pô, Natan, você aparenta ser um cara mais velho. Não vou falar piada, não. Não, pode falar. O pessoal falou que eu andei com o pneu murcho aí. Rodou sem óleo. Andou sem óleo. Então, assim, é um desafio muito grande, porque a gente não fica na zona de conforto, né? Verdade. Porque a gente tem que procurar sempre melhorar nisso, aquilo e tal. Diferente, às vezes, daquela pessoa que aparenta ser mais... que dê mais credibilidade com o visual da pessoa, ela não olha para esses pontos e talvez deixe a desejar num fechamento porque ela não se potencializou em certos pontos porque ela falou, não, isso aqui para mim tá bom. Então, para mim, sempre foi desafiador. Então, com 8 anos de idade, é claro, não pude trabalhar em lugar nenhum. Não é permitido. Mas com 11 anos de idade foi quando começou. Eu comecei a trabalhar, mas foi com muita insistência. Eu fui lá com 9 anos de idade, ela falou, não, vem com 10. Aí eu fiz 10, não, vem com 11. Aí eu fui com 11, ela, não, vem com 12. Eu falei, não, moça, ajuda nós aí, porque senão Ué. eu tô querendo Eu trabalhar, quero trabalhar. E você está sempre com a plaquinha aqui que tá precisando de gente. Então, me dê a oportunidade. Aí ela me deu a oportunidade muito receosa, entendeu? Ela falou, mas não tem como te registrar, você sabe, né? Eu falei, eu não tenho idade para isso. E aí eu comecei a trabalhar ali no Lava Jato, foi quando eu comecei a trabalhar, e eu sempre tive uma visão de chegar no topo em todas as empresas, né? Falei, cara, se eu tô aqui no pequeno, que tudo que é grande começa pequeno. Toda árvore foi uma semente. Exato. Eu falei assim, agora eu quero saber qual é o caminho, honestamente, sem puxar o tapete de ninguém, como faço para poder estar no ponto mais alto da hierarquia. Aí naquele tempo era o lavador, que ele lavava o carro. Ele ganhava mais, ficava mexendo mais com água, tem mais acessórios. Ah, que você só secava. Eu só secava o carro. Aí eu falei, poxa, então eu vou me destacar aqui, eu vou secar o carro com mais excelência e eu vou fazer mais rápido possível para poder ajudar outras pessoas, outros colegas dos outros departamentos, que tinha departamentos. E assim eu vou conseguir me destacar. E assim eu comecei a fazer. E aí a mulher olhou para mim e falou, nossa, esse menino tem potencial. Aí eu comecei a trabalhar em outros departamentos, antes de ir para a parte de só lavar o carro. E aí eu consegui alcançar esse objetivo. Que doido, né? Às vezes a pessoa ouvindo essa conversa fala, pô, mas que bobo, cara. O cara quer ser lavador. Nossa, que conversa furada. Aí, Porra, a gente tem que celebrar as conquistas, é o celebrar. processo, é o crescimento. É o processo. Exato. Quando a gente cria essa maturidade de enxergar a conquista do outro com essa visão realmente de que sim, de fato foi a conquista, eu falo, gente, ó, eu não faço isso geralmente não. Mas tá caindo, né? Ele deu uma folgadinha aqui. Pronto. Não precisa nem cortar na edição, não, que o povo não liga, não. Show. Celebrar a conquista de verdade. Celebrar a conquista. Pô, foi a minha conquista, é a minha história. E a gente tem que respeitar isso, cara, acima de qualquer coisa. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ganhar R$210
E não era por dia, era por mês. Doideira, né? Hoje eu não queria falar, mas hoje faz isso por hora, tá, gente? Não é pra falar isso, não. Não posso falar, não, Senão o mano. pessoal... Não vou contratar top, não, tá ganhando demais. Então, eu comecei aos poucos e eu entendi que era um processo de aprendizagem. Minha mãe até uma vez falou assim, ó, eu vou tirar você do trabalho, você tá muito cansado. Eu estudava ainda no tempo, não deixei os estudos e ainda conseguia conciliar fazendo o curso. E ainda fazia... Eu frequentava a academia. Não vou falar que eu, né, nunca fui muito, mas eu pelo menos eu ia. E eu falei, não, mãe, eu tô num processo de aprendizagem. Não, mas você tá ganhando muito pouco, você não precisa, você não tá passando fome. Eu quero aprender, né? Então é um processo de aprendizagem. E passou-se anos, acho que se não me engano foi 1 ano e meio que eu fiquei lá, já tava no máximo, no topo. O lavador master. E aí eu falei, gente, aqui não vai dar mais pra crescer, não. Eu preciso procurar outras coisas. E aí quando eu falei, eu preciso fazer um outro tipo de curso, preciso aprender, porque isso aqui também não é vida, não dá para ficar sempre. E eu falei, show, vamos procurar outros caminhos. E eu fiz um freelance no mercado, no supermercado, e o pessoal gostou muito de mim. Só que eu sempre olhei, com tudo que eu fiz, eu sempre olhei com outros olhos, não com os olhos de colaborador. Então eu acho que foi essa questão que me destacou. Para mim sempre poder olhar com olhos de gerenciar, olhos de ter garra. De estratégia, exatamente. Então, eu sempre dava muitas ideias para os patrões. Cara, o que você acha de fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. E antes de eu começar a trabalhar, né, eu tive sempre um entendimento que eu falei assim, cara, se eu trabalhar para os outros, eu vou seguir o que meu pai faz hoje. Trabalhar sempre e não conseguir ficar todo o tempo com a família. Uhum. Então eu tinha uma semelhança, que se eu tinha um olhar que se eu trabalhasse para mim mesmo, eu poderia ter uma qualidade de vida melhor. Poderia ter um tempo maior com minha família, poderia ter um final de semana que meu pai não tinha. Então eu comecei a fazer essa diferença. Mas tudo que é grande começa pequeno, e não é da noite pro dia, não vim de uma família que é empreendedor, então a gente precisaria começar no tradicional, o básico. Então, com isso, eu comecei a trabalhar no Lava Jato, aí eu fiz um freelance no mercado, gostaram muito de mim, porque eu sempre fui aquele cara de dar muitas ideias, não ficar na zona de conforto. E aí vai um código, hein? Nunca fazer o que te peçam, sempre fazer a mais do que te peçam. Ó, você que assistiu o episódio anterior, meu, acabei de ouvir isso com ela. Quem tem resultado não é quem entrega a média, não, gente. Pois é. Faz a média, fica na média. Fica na quem média. fica na média tem uma palavra que define que é muito pesada, mas você tem que ouvir. É medíocre. Medíocre. A palavra medíocre veio da média. Uhum. Olha que louco. E é ofensa. Você fala, meu, você é um medíocre. É isso aí. Se você vive na média, sim, você é um medíocre. E a média é um lugar seguro que não te leva a lugar nenhum. Então, sim, esse é o termo adequado para quem vive na média. Gente, eu tô incomodado com esse trem aqui. Eu nunca fiz isso, mas esse trem aqui folgou e eu teve que dar uma... Eu vou ver se eu edito ou não. Se tiver legal... Eu acho que nem vou editar, não, porque os episódios aqui é tudo top mesmo. Top demais. E episódio top que nem esse não tem, não. Então, assim, quem vive na média é medíocre. Uhum. E viver na mediocridade é ruim, cara. É ruim. É ofensivo. Então, quando você fala essa dica de não faça só o que te pedem, faça mais do que te pedem, cara, não tem outro segredo. Não tem. Quem tem resultado é quem age dessa forma. Exato. Quem tem peso... Assim, não, mas eu tô ganhando só pra fazer isso. Então eu só vou fazer aquilo que me cabe. Não, tudo bem, você pode fazer aquilo que te cabe. Mas a questão é, o resultado que você vai ter é só o que te cabe também. Você não vai pensar fora da caixinha, você não vai ficar acima da média, você não vai se destacar. E aí, tem aquela frase que prego que se destaca, leva martelada. Leva martelada. Mas, pô, o prego foi feito para levar martelada. Então se destaca, meu. Se verdade. destaca para levar martelada mesmo, é a única forma de crescer. É verdade. Então vamos pra cima. Aí, ó, faz um código importante aí, ó. Pega o código. E eu acho que é muito importante, bastante válido isso, porque quando você tem aquele pensamento, eu só faço o que me pediram porque eu sou pago para isso. Você entende que você realmente merece estar ali agora por um bom tempo, só naquele servicinho seu? E aí você fala, meu, eu não tô conseguindo ter um salário maior, não tô conseguindo progredir na empresa.
Mas é porque você tá sendo medíocre. Entende? Você tá assim, não vou fazer mais porque eu tô enriquecendo a empresa. Eu não tô, eu não vou fazer mais isso porque quem vai se beneficiar é só o patrão. E Eu estou cara, sendo eu explorado tô se eu sendo fizer mais explorado. do que eu sou remunerado, para aquilo que eu fui E remunerado. cara, olha pra vocês, se vocês entenderem o que eu vou dizer agora, pode mudar o mindset de todos aqui. O que eu tive de pensamento? Você tá trabalhando com o público. O que vai te trazer talvez a riqueza ou uma mudança dentro da sua casa, você trazendo mais dinheiro. Às vezes tem pessoas que não querem riqueza, mas querem comprar um sofá diferente, querem comprar uma televisão diferente. Enfim, vocês têm as metas, mas vocês precisam fazer uma a mais. E aí, o que eu sempre enxerguei? Eu falei, meu, às vezes o que vai me trazer esse a mais não vai ser o que eu estou trabalhando hoje. Vai ser a pessoa que está vendo eu trabalhando, me avaliando e pegando como base, como eu sou, Exato. e falar, eu tenho uma proposta para você. Eu quero que se um dia não fizer sentido você mais estar dentro dessa empresa, você me chama. E, meu, choveu oportunidades para mim. E eu fiz só freelance nesse mercado, né? Eu falei supermercado, mas na verdade era um mini mercado, era um mercado de bairro. Ou seja, você trabalha muito mais. Sim, você Porque faz tudo. você faz tudo, porque é pequeno. O supermercado, se você é pago só para colocar o produto na sacola, é só aquilo. E o pessoal ainda dá umas desviadas, fica no banheiro ainda mexendo no celular. Uhum. Eu falo, cara, que loucura. Olha só o que você está plantando para sua vida. Se um dia você tiver um negócio próprio, você entende que você vai sofrer pelas mesmas coisas? Porque você está plantando aquilo? E, então eu sempre tive aquele sentimento de mim, aqui dentro de mim, que fala, cara, você precisa sempre fazer as coisas com excelência. Se não for com excelência, não faça. Tem pessoas assistindo, tem pessoas vendo. Aquilo ali é uma carta de visita para que você possa progredir para uma outra coisa. E aí eu saí desse freelance, né? Porque era só temporário desse mini mercado, mas eu ainda aconselhava com o Lava Jato. Uhum. Surgiu uma oportunidade de eu poder trabalhar em outro Lava Jato. Só que lá eu poderia gerenciar, porque onde eu estava eu não poderia gerenciar, porque a dona estava ali imergida a todo momento. Então eu não teria por que ela ter um gerente. E lá eu poderia ter a oportunidade de gerenciar. Eu falei, olha que ótimo. Mais responsabilidade. Lembra quando eu comentei lá no começo? Cara, responsabilidade, responsabilidade. Eu falei, eu preciso de mais responsabilidade, preciso de mais obrigações. E aí eu agarrei a proposta, avisei antecipadamente a pessoa onde eu estava trabalhando. Falei, ó, eu vou mudar, quantos dias que você precisa, eu quero ir para um outro trabalho. Aí ela falou, não, se você puder pelo menos dar 30 dias, é perfeito, até arrumar outra pessoa. Dei os 30 dias para ela, inclusive sempre deixei portas abertas, em todos os ambientes de trabalho que eu tive, sempre deixei portas abertas. Mas de todos que eu trabalhei, todos, graças ao bom Deus, cheguei No topo. na hierarquia no topo. E então comecei a trabalhar no Lava Jato, nesse outro Lava Jato, aprendi a dirigir para manobrar os carros. Isso eu tinha 14 anos de idade, já estava dirigindo. Então eu sempre fui avançado com. Sempre fui para frente. Então eu aprendi a dirigir, manobrava até as viaturas quando ia lá lavar os carros, ali dentro mesmo. Eu falava, viu, coloca o carro pra frente. Ele falou, não, coloca pra frente. Então, cara, já dirigi uma viatura. Graças ao meu Deus, nunca sentei no banco de trás. Nem vai. Nem vou. Então, eu tive bastante experiências, mas eu sempre tentei não, né? Eu sempre busquei trazer sempre o melhor para que eu pudesse me destacar. E eu sabia que aquilo eu estava plantando, porque um dia a questão de trabalhar para os outros ia ter um ponto final. Uhum. Isso era fato. Estava na minha cabeça que isso iria acontecer. Mas, Natan, naquele tempo, o que você queria empreender? Não sei. Não tinha Tô ideia. boiando, Não tinha ideia. Eu só queria empreender. Por que empreender? Para ter aquela qualidade de vida que eu comentei contigo, que eu vou avançar um pouco mais para frente e vou falar sobre isso. Eu olhei só para isso, mas não me falaram alguns outros pontos que deveria ter pensado. Falei, pô, mas será que é isso Mas que mesmo? bom que não te falaram. Ainda bem que não me falaram. E trabalhei bastante tempo nesse lugar, fui gerente, Aí depois, abri. não, aí beleza, você teve essa experiência, e aí em que momento em que você houve essa evolução, você fala assim, peraí, daqui pra frente, esse é o momento decisivo, é agora ou nunca?
Quando que aconteceu isso? Tipo assim, meu, você já falou, né? Nunca tive um CLT, mas você sempre prestou serviços para as pessoas e tal. Mas quando você falou assim, não, acho que agora é a hora do meu negócio de verdade. E qual foi esse negócio? Cara, o multinível, quando eu fiz o multinível, foi muito sensacional, porque eu aprendi muita coisa. Ali foi onde eu pude é, destravar muitas coisas, para poder ter um norte do que eu poderia empreender. E querendo ou não, quando é um multinível, você está empreendendo em um CNPJ, né, de alguém, mas sendo ali o seu próprio MEI. Então ali foi quando eu startei o empreendedorismo. E se conectando com muitos empresários que estavam muito à frente de mim, muito mais velhos do que eu. No multinível, eu estava com 16 anos. Eu fui o primeiro master, né, que era a primeira graduação do multinível, com aquela idade em Indaiatuba. Então me destaquei, acabei sendo falado ali, falou, pô, esse aqui é o primeiro Master de Indaiatuba, com essa idade, tal, tal, tal. E tinha gente lá com mais idade que não tinha aqueles resultados. Então, eu sempre busquei, como eu falei, de ter resultados maiores pelo fato do desempenho que eu venho tendo. Mas assim, passava a noite, o sacrifício, né? E aí chegou um momento que eu falei, cara, aqui o multinível ele não vai me trazer o que eu quero ainda, entendeu? Aí eu passei a trabalhar para uma outra empresa, aí era MEI, né, como prestador de serviço. Passou-se 3 anos, falei, cara, aqui ainda não é o momento. Aí abri uma empresa, né, abri uma empresa, como eu já tinha o MEI, então eu só oficializei ela como Simples Nacional. Eu comecei a empreender no mesmo ramo de uns negócios que eu já tinha trabalhado. Comecei a empreender, fiquei alguns meses e sempre ali ajudando alguns empresários. Só que, sabe quando você entrega completamente a sua vida a Deus e fala, Deus, vai me ajudando, eu tenho esse projeto aqui, mas se não for, me mostre qual que é o melhor caminho. E quando eu enxerguei que meu pai ele estava sendo roubado por um sócio que ele estava ali há pouco tempo. E eu já estava ajudando eles, né, fazendo um contrato, fazendo cobrança, prestando uma assessoria para eles. E aí quando eu identifiquei que meu pai estava sendo roubado. E meu pai tinha deixado onde que ele estava trabalhando para poder empreender. Fez 2 meses a gente identificou que ele estava sendo roubado. Opa, que baque. E aí meu pai desfez a sociedade e eu ajudei. Eu falei, vou te ajudar, vou te ajudando aqui, sem problema algum. E foi quando despertou entre nós dois. Falei, cara, é mais fácil a gente unir forças. Aí eu fechei a empresa que eu tinha e oficializei a Top Demais. Que aí depois a gente conta um pouquinho mais da história. Não, agora é a história mesmo. Agora é a história? Agora é a deixa. Mas será que estão preparados? Agora é a deixa. Então, assim, foi realmente nesse intuito de, meu pai já é bom no que ele faz. E só precisa a estruturação, Só a só estruturação, a técnica. Exatamente. E essa é a minha praia. Porque você já tinha tido outras experiências. Exato. Sempre estive ali com empreendedores. Então, meu pai ele sempre foi na prática, operacional. Então, só isso não cresce uma empresa, o operacional. Você precisa de algumas outras técnicas, você precisa ter uma boa administração, você precisa entender sobre o que entra e o que sai. Então, tem muitas empresas que abriram por conta que são especialistas naquilo que eles fazem, mas eles não têm um braço tão bom como poderia ter se tivesse ali uma parte administrativa. Sim. Ele fala, não, mas eu sou bom nisso, eu faço isso há muitos anos e isso pode trazer resultado, tal. Cara, calma, porque nem sempre o operacional que você conhece, a hora que você vê que você tem que pagar o alvará, que você tem que pagar isso, você tem que pagar aquilo, e tal, você fala, poxa, mas que tanta coisa que eu tenho que pagar. Isso ninguém te conta. Não. Ninguém te conta. E você vai sendo sabotado no meio do caminho aí. Eu preciso pagar isso aqui, preciso pagar aquilo lá, o boleto que o seu contador te manda no mês, você precisa pagar. Não tem perdão, Não tem gente. perdão. E então, todo esse contexto eu falo, gente, tem que tomar muito cuidado. E aí meu pai tinha esse receio, pelo fato dele entender, saber como é operacional, saber de tudo. Ele tinha receio, cara, eu não sei nem fazer um contrato, não sei ler, então, não sinto confiança. E aí foi quando a gente uniu. A gente fala que a gente é a cabeça e o pescoço, porque não tem como ficar sem um ou outro, né? Ele entrou com toda a expertise dele da sabedoria de obra e eu entrei com toda a expertise que eu tinha de gerenciar a obra. Porque em uma das empresas que eu fiquei durante 3 anos, eu direcionei ela, me tornei diretor dela.
Então eu criei toda a estrutura dela, comercial, administrativo, financeiro. Então tive uma bagagem ali muito grande. E quando a gente fala de bagagem, significa que a gente errou também muitas coisas. Claro. Igual a gente comentou mais cedo, quanto mais a gente erra, é bom. Mas isso que a gente erra rápido e aí vamos Bora. evoluir, vamos rápido, errou nisso, opa, não erra mais de novo não, entendeu? Grava bem isso para que isso não aconteça. E aí chega um tempo que você tem aquela gavetinha de critério, fala, não, isso aqui não vamos fazer não porque eu já errei, entendeu? Isso aqui não deu certo, vamos pro próximo. Se for para errar, que erre coisas diferentes. Então, foi essa minha sacada. Eu já tinha errado muitas coisas, já tinha aprendido muita coisa, já tinha muita bagagem. Falei, tem tudo para dar certo. E aí já tinha abrido uma outra empresa, e quando eu fui trabalhar juntamente com meu pai, com a sociedade, eu fechei a outra. Deixei em stand-by o CNPJ lá, que depois eu empreendi nele de novo em outra ocasião. E aí foi quando cresceu aquela vontade de ter a top demais. Né? Pode falar sobre a história agora? Agora vamos falar da top demais, cara. O meu pai, quando a gente deixa os nossos negócios nas mãos de Deus, as coisas vão fluindo que você às vezes não acredita que aquilo está acontecendo. Sim. Aí você fala, meu Deus, é isso mesmo? Será que eu mereço? Será que eu tô pronto? Então, o meu intuito era crescer ali o meu negócio, né, quando eu não tinha o pensamento da top, e estava tão focado. Quando eu identifiquei que meu pai estava passando por aquele cenário, eu falei, opa, peraí, preciso ajudá-lo. Se eu não ajudar, quem vai ajudar? Outra pessoa vai vir e vai passar a perna. Porque meu pai, ele tem aquele jeito simples, aquela pessoa que se for para tirar roupa do corpo para te dar, ele vai te dar. Então isso que é o perigo. Porque aí as pessoas se aproveitam demais dessas pessoas que têm um coração bom. Sim. E você tem que tomar muito cuidado. Eu falei, não, se eu deixar aí, o pessoal vai só abusar da sabedoria que ele tem com as obras. Né, com essa vasta experiência. Então, como eu comecei a ajudar ele de ir na obra, como eu tinha o CNPJ, tinha a maquininha, eu tinha também a sabedoria de fazer contratos. Falei, cara, tem tudo, eu vou ajudando no que eu posso. Quando eu percebi, eu já estava emergido com ele, e aí a gente sentou e falou, pô, vamos ficar junto, vamos trabalhar junto. Aí eu falei, ótimo, vamos tocando então. Aí chegou um certo ponto, eu falei, pai, a gente precisa oficializar como CNPJ, por quê? Daqui uns dias alguém vai pedir nota fiscal e a gente tem que estar preparado. Por quê? Não era necessário pra gente naquele momento, porque as indicações eram muito fortes. Então, por exemplo, a pessoa conhecia você e perguntava, Magno, é o seguinte, eu tenho uma obra aqui que eu preciso fazer. Pô, tem o Natan lá, a top demais e tal, pode fechar com olhos fechados, pode fechar com olhos fechados. A pessoa ia lá e fechava com olhos fechados. Então a indicação era muito forte e é até hoje. Sim. Então não tinha por que a gente ter no momento. Só que eu falei, pai, vai ter construtoras fortes que vão entrar em contatos, que vão querer parcerias e vão exigir nota fiscal. Isso é fato. Aí ele falou, tá bom, manda fazer. E como eu já tinha um contador, eu falei, se eu mandar para ele fazer o CNPJ, ele vai falar qual é o nome. Então você vai para a obra, eu fico em casa e eu vou elaborar aqui alguns nomes para que a gente possa já começar de uma forma certa e rápida. Então, os nomes que eu pensava, eu buscava saber se já existia, para não ter aquele problema depois de registro. Eu abri o CNPJ e já fui atrás de registrar, né, para não ter nenhum tipo de problema. Falei, quando começar a bombar, vai todo mundo querer ter o nome da top. E aí eu procurei ali alguns nomes, eu fiz um negócio bem sofisticado. O nome que eu tinha na minha cabeça era Império Pool. Aí eu falei, cara, tem tudo a ver, porque é Império. Naquele tempo tava passando aquela novela do Imperador, que você via muito assim, a questão da família trabalhando, tinha aquela imagem da coroa. Eu falei, cara, faz muito sentido, porque é família. Então, Império Pool, piscina em inglês. Top aí, ó. Calma, o top vem depois. O top vem depois. E aí, com isso, ficou um negócio bem sofisticado. Coloquei uma letra muito linda e eu fiz pelo computador. Aí, pelo WhatsApp, dei um enter, peguei o celular. Pai, é o seguinte, fiz aqui o nome da empresa, mas vou falar pra você,
Ficou top. Mas top demais. Eu gostei, cara. Eu tinha gostado mesmo. Eu criei uma paixão pra aquele nome. Mas ficou top. Eu falei com toda convicção, mas ficou top demais. E aí ele me respondeu rápido, porque ele tinha saído pra fechar um contrato com o cliente, e um contrato grande, e tinha fechado. Então... Ele tinha fechado. E aí ele ficou feliz. Aí ele falou assim, pô, ele já me respondeu na hora, pô, tá legal, acrescenta piscinas no final. Aí eu falei, mas acrescenta o quê? Se a imagem que eu tinha apertado o enter no notebook não tinha nem chegado pra ele. O áudio chegou primeiro. Chegou primeiro. Eu falei, mas o que você tá falando, pai? E acrescenta no final, o que você tá falando? Porque a imagem, o nome da empresa que eu nem chegou, não tô entendendo. Aí ele falou, não, eu gostei que você falou top demais aí, top demais piscinas, fica show. Aí eu falei, não é possível, cara. Fiquei 3 horas aqui pra inventar um nome aqui. E vai ficar top demais. Eu falei, não é possível. Muito simples. Aí eu falei, não. Eu falei, vou criar mais 2 nomes de empresas aqui, que a hora que ele chegar a gente reúne a família toda e a gente decide. Porque top demais piscina não, vai ficar um negócio muito simples. Não, a gente vai fazer obras de alto padrão. Qual que é o nome da sua? É top de... Não vai dar certo, não. Não. Aí eu falei, não, pai, o negócio é sofisticado, o cara vai gastar aí, né, vai investir um valor bem agregado. Não. Aí ele chegou em casa, a gente conversou, discutiu as honras. Cara, mas pior que o top demais agora ficou na minha cabeça, sabe, Nathan? E esse tal Império o quê? Império, não sabia falar. Aí ele falou, como que eu vou falar o nome da empresa? Nem eu sei falar. Não tem estudo. Aí eu falei, não é que faz sentido? Como que ele vai falar? Império Pool. Top demais, mano. Top demais. E aí eu falei, cara, se eu bater um martelo aqui com o nome de uma outra empresa, e se um dia algum cliente reclamar do nome, ele fala, mas eu falei, eu avisei. Seu pai já falou alguma vez pra você? Eu te avisei, menina. Te avisei. Falei, não quero escutar isso, não. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos pensar pra gente tomar essa decisão, sabe? Cara, passou 5 segundos, a gente pensou. É top demais. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, é história pra contar. Já é história pra contar, a simplicidade. É tão simples, é tão bobo. Eu falei, porra, top demais. E aí a gente tá em qualquer lugar, em qualquer evento. A palestra agora foi top demais. Aí os caras, piscinas. Oh, não, top demais é o próximo. Não, a top demais não chegou ainda. Cara, é loucura. Ó, eu só acho que o pessoal deveria comentar top demais aí, só pra gente saber se pegaram o código. Já escreve aí no comentário, no chat. Já coloca aí, top demais. O episódio hoje tá... Top demais. Loucura, cara. E aí, com isso, meu pai falou assim, você vai ver, quando o pessoal terminar a piscina, sabe o que eles vão falar? Ficou top demais. E hoje eu recebo mensagem dos clientes, Nathan, cara, você não tem noção de como ficou top essa piscina, cara. Ficou top demais. Pô, cara, é o nome da empresa de vocês, mas vocês também é foda, hein, meu? Top demais, pegou mesmo. E virou isso. Acabou. E aí, o que eu pego de aprendizagem com isso? Nós queremos muito ser muito perfeitinho em cada detalhe. Cara, só deixa fluir, entendeu? Não precisa sofisticar. Não precisa sofisticar. O simples funciona. Funciona bem, sempre funcionou, sempre vai funcionar. Mas o simples não é o simplista. Não é porque é simples que é mal feito. Exato. Não é porque é simples que não vai funcionar direito. É simples porque foi feito com funcionalidade, porque resolve. Exatamente. E aí eu fiquei assim, pensativo, né? Eu falei, como que eu vou criar uma logo disso? Como que eu vou criar uma camisa com, né? Porque realmente era escrita só, top demais piscinas. Falei, como que isso eu vou criar uma logo, cara? O McDonald's, por exemplo, é o M, que você já entende que é o McDonald's. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, não vou esquentar a cabeça com isso, não. Deixa o negócio rodar. A gente nem CNPJ tinha, agora a gente tá enfrentando já um problema de... Deixa o negócio rodar. E aí depois de 3 anos... Depois de 2 anos, aí a gente fez um negócio bacana, cara. Aí fez um brand, fez um rebrand, e ficou bom. Só que não tem como mostrar pra eles. Eu acho que eles têm que ir lá seguir nós lá pra ver como que é. Segue no Instagram, Top Demais Piscinas também. Já vai estar marcado aqui. Tem canal no YouTube, Top Demais? Não, não ainda não. Tá falhando, hein? Um canal mostrando as piscinas aí, as entregas, cara, sensacional. Aí, que bacana. É movimento. Como que vocês... olha que louco. Como que você faz piscina? Como que você faz? Como que é o passo a passo? Né? Pô, mostra, cara. Todo mundo quer saber. E não é porque você
O cara que aprende com você não é o cara que ia te contratar. Isso é Uhum. fato. Uhum. E ele pode se tornar um bom profissional. E ele pode mudar a forma como ele faz atualmente, que apresenta problemas e dá problemas futuros. Uhum. Então, o impacto disso na vida de muita gente é grande. É grande. Mostra como que você faz. Legal. Entrega a receita da Coca aí pra galera. Bora. Vou Ela entregar. Não, é verdade. Vamos. Não precisa entregar a receita toda, mas Uhum. mostra o tempero, mostra como é que funciona, Uhum. mostra o tempo de cozimento aí do molho, que faz diferença, cara. Sim. É impacto. Quando a gente Show. ensina realmente para as pessoas, é muito legal. E as pessoas gostam também. No seu Instagram, mostra um pouquinho lá, ó, hoje a gente tá fazendo isso, essa piscina a gente vai fazendo essa alternativa, essa daqui. Não sei, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Mas já segue a Top Demais Piscinas no Instagram, que, cara, tem umas piscinas. Top. Não vou falar, não vou falar, é muito merchan. É muito A pessoa merchan. fala, pô, mas o programa inteiro de merchan. Só CTA, Só gente. GTA, só, meu, Top Demais. Lavagem cerebral da Top Lavagem, Demais. lá. Doideira. Mas me fala, cara, qual que é o principal diferencial de vocês hoje? Qual que é o diferencial competitivo? Porque eu sei que vocês são especialistas em piscinas. A Top Demais é referência mesmo nisso. E o que vocês fazem de fato? Você faz a piscina, faz a manutenção, vende produto? Eu sei que vocês fazem, mas eu quero que você compartilhe aí, porque realmente, pra minha piscina, inclusive, você me deu toda a letra. Falou, ó, piscina de quantos litros? Tá, não sei o quê. Que equipamento que você tem? Qual a sua bomba? Qual o seu filtro? Ó, você vai precisar disso daqui. E ó, digo mais, você mesmo resolve. Você não precisa do piscineiro agora, não, porque esse piscineiro vai cobrar uma pancada pra limpar essa sua piscina nessa primeira rodada aí. Depois só paga a manutenção. Só paga manutenção. Que doideira, cara. Vou validar um pouquinho mais. Comprei os produtos tudo da minha piscina lá da chácara, com o Natan. Ele me entregou, ele saiu de Indaiatuba pra vir me entregar aqui. Eu acho que não pagava nem o frete, mas tudo bem. Entregou os produtos, falou, ó, o produto é esse, vai precisar desse pra isso, isso pra isso, isso pra isso. A aspira me deu a orientação. E eu fui o piscineiro. A piscina tava podre, porque foi piscina Sim. depois de obra. Então é normal. Uhum. E aí os meus pedreiros também Não não colaborou. era o pessoal da Top Demais. Não era a galera da Top. Então deixou cair entulho, deixou cair pedaço de revestimento, jogava coisa na piscina. Então tava podre a piscina. E eu fiz todo o processo que você falou e tudo mais, usei os produtos. E aí eu fiquei o feriado inteiro limpando a piscina. Uhum. Então eu cheguei na sexta-noite, joguei lá os produtos, Uhum. deixei filtrando, deixei desligado, deixei decantando. Todo o rolê que tem Sim. que fazer, que você me deu a Sim. letra. E aí no domingo, a piscina estava pronta para uso. Ai, que Cara, maravilha. que orgulho que eu fiquei. A piscina podre, estragada. E aí eu vi ela com água cristalina e falei, não é possível que funcione mesmo esse negócio. E aí sim eu dei meu primeiro mergulho na piscina, aquele negócio de funcionou, deu certo. E cara, faz toda a diferença isso, né? Você ensinar as pessoas como Sim. fazer, Sim. né? Aquilo que você fez pra mim de, ó, você precisa disso, isso resolve. Mas é só isso? Vocês só vendem produtos? Vocês só fazem a piscina? O que vocês fazem na Top Demais? Por que ela é top? Por que ela é top? Vamos lá. A gente hoje não só realiza a construção de piscina, hoje nós realizamos um sonho que você pode ter ali um momento com a sua família. Nós entendemos, Magno, que a vida nossa no dia a dia ela é muito corrida. E uma coisa que é muito comum a gente falar, eu morreria pelo meu filho. Igual assim, você também é pai. E, então isso é muito comum de nós falarmos, ah não, eu morreria pro meu filho. Mas agora vamos inverter um pouco isso? Você está preparado para viver uma vida com o seu filho? De deixar o celular de canto e ter aquele momento com a sua família? Porque, cara, a criançada adora água. Isso é fato. Adora água. Você pode ver qualquer tipo de empreendimento que é lançado, um prédio, um condomínio, a piscina ela vem primeiro, cara. Entendeu? No fundo fica ali o empreendimento. Por quê? É o que a gente precisa se conectar. Às vezes a gente está muito atolado e não tem o tempo suficiente para nossa família, que é desconectar de tudo e realmente se divertir. Ter ali um churrasco, uma piscina com a sua família. Então hoje nós realizamos essa conquista para o consumidor. E não é somente a construção. Então a gente não só faz esse quadradinho com água. A gente faz toda a parte de consultoria,
a parte do que você precisa jogar de produto, o que você poderia ter na sua piscina, o que você pode ter na sua piscina, a parte de aquecimento, automação, o que ela vai trazer de vantagem. Inclusive, na nossa loja, nós temos uma piscina que é um showroom onde que você pode ver em tempo real o que você pode colocar na sua piscina, como que ela funciona, como que ela funcionaria se você tivesse isso, aquilo. Então hoje a gente fez uma piscina dentro da loja exatamente para trazer essa experiência para o consumidor. E tem muito arquitetos e engenheiro também que não tem todo o conhecimento técnico da piscina que acabam levando o cliente lá para poder mostrar ao cliente o seguinte, você tem que colocar isso daqui, pô, tô falando para você que tem que colocar e exatamente por conta dessa funcionalidade, disso aqui e tal. Então, assim, a gente acaba parando de falar teoria e mostra na prática. Fala, viu, vamos lá, tem uma piscina que dá para vocês verem, a parte hidráulica da nossa piscina ela fica toda exposta para exatamente mostrar, entendeu? Como que funcionaria, como que você tem que fazer, né, para reeducar o consumidor. Então, além da gente poder realizar esse sonho, que é muito importante, meu, é sensacional. Tá chegando feriado agora. Imagina só, você se desconectar de tudo, falar assim, eu vou chamar minha família hoje. Se conectar aqui, a gente se divertir, chamar, falar para meus filhos chamar os amiguinhos. Meu, é isso que a gente precisa. Cara, é muito gostoso, viu? E eu vou te falar, depois que a gente inaugurou a nossa piscina, todo feriado, todo final de semana, não todo final de semana, mas todo feriado, vai a família inteira. É. Vai todo mundo lá pra chácara e, meu, tá frio. Vamos pular na piscina mesmo. A gente tá só mais a água tá gelada, porque a gente não colocou aquecedor ainda, ficou a dica. Aí, ó, tem que aquecer, Magno. E aí a gente falou, não, vamos pular na piscina. Tô aqui, pô, deu tanto trabalho pra fazer essa piscina, vamos pular na piscina. E a gente pula na piscina toda semana, toda vez que tá lá. Ah, não tá tão sol, não, mano. Não, mas vamos pular na piscina. Porque é um momento realmente de diversão, que as crianças gostam. A gente fez a piscina maior, fez a piscina dos pequenininhos, também um quadradinho mesmo pequenininho. Cara, é bom demais, cara. É loucura. Os meus filhos, meu Deus, o meu pequenininho tem um ano e meio. A gente coloca ele na piscininha infantil, ele domina. Ele domina. A gente comprou o brinquedinho de iPhone. Não, o Matheus é pequenininho, não vai saber o quê. Ô, Magno, você não tem noção as memórias que você tá criando pros seus filhos, cara. E não é só ali a questão do quadrado com água. Aquilo lá só foi uma ferramenta para criar esses momentos com a sua família, sabe? A vida é tão curta, cara. E a gente precisa curtir com a nossa família. E sabe que eu fico assim, muito. Eu fico até orgulhoso para algumas pessoas que chegam até nós e falam assim: cara, eu quero construir minha piscina, mas é por conta dos meus netos. Porque quando eu era mais novo, eu não tive condições financeiras de poder trazer esse benefício para os meus filhos. E agora, como eu tenho, eu quero trazer isso para os meus netos, né? Que é onde eles podem trazer isso para os filhos deles, né? Eles vindo com os filhos deles aqui na minha casa. E é muito gostoso, cara. Casa, Os meus maravilhoso. pais, tipo, a gente. Não, não, vai entrar na piscina assim. Ah, não, filho, hoje. Não, todo mundo vai entrar na piscina assim. E é gostoso. E aí brinca todo mundo e fica. E o tempo passa e a gente nem vê. Cara, é muito. É um lugar realmente. Exato. Eu falo que a mesa é um lugar sagrado. De troca. Mas a piscina é um lugar sagrado de diversão. Sabe? É muito gostoso. A verdade é essa. Sim. E ter essas experiências realmente. E eu acho que essa é a essência da Top Demais, Essa é a essência. Porque assim, é uma empresa familiar. Então a gente traz essa realização de sonhos. Só que assim, do mesmo formato que a piscina ela pode te trazer felicidade boas, ela pode te trazer momentos de muita dificuldade. Falar, meu, tá vazando, tá isso, aonde que eu resolvo isso? E aí o que era para ser algo bom se torna um pesadelo. Sim. Né? Então por isso que é interessante ser feito com um profissional. Se você não for executar com um profissional, mas que contrata uma pessoa para poder acompanhar, porque, cara, ali é um momento que vai estar a sua família, você precisa ter cuidado, porque pode ter risco de acidentes também. Se você não colocar um dimensionamento de equipamentos correto, pode sugar. Então a gente precisa tomar muito cuidado, ser muito criterioso com as normas. E tem gente que só está fazendo só um quadrado com água, que é algo que a gente não faz. Então, eu lembro de clientes que chegam aqui no escritório, né, pensando em projeto, assim, não, eu quero minha piscina com 1,70 m de profundidade. Eu falei, não faço. No meu projeto, eu não coloco piscina de 1,70 m de profundidade.
você é uma piscina olímpica? Você é nadador profissional? Não, não, é porque eu gosto mesmo da água cobrindo aqui o meu olho. Falei, no meu projeto a gente não coloca. Porque a recomendação para piscina de nado recreativo é uma profundidade menor, Menor. 1,40 m. 1,40 é o padrão. Então, 1,40 m é a piscina Uhum. recreativa. Não tem Sim, por que eu colocar 1,70 m. Não sim, coloco no meu projeto sim, uma piscina recreativa, sim, porque é uma responsabilidade minha. sim, sim. Se uma pessoa, se um idoso não consegue levantar, sair dessa piscina, Se afoga. se afoga. Gente, é uma coisa de muita responsabilidade. É. Né? Ao mesmo tempo que a gente fala desse lado bom, das boas recordações, eu nunca quero que um projeto tenha uma lembrança ruim e fala, putz, nessa piscina. Não, gente, é um lugar gostoso. E por isso tem que ser feito com Com responsabilidade. responsabilidade. Então, pessoas falam, porque eu quero, porque eu gosto. Cara, mas nem sempre que a gente quer o que a gente gosta vai ser funcional e seguro. Entendeu? A gente precisa entender isso. Então, quando o cliente ele vem, né, com esses tipos de tratativa, ele fala, cara, olha só o que pode acontecer. Olha só esses pontos aqui. Ninguém vai te contar. Quando você, eu quero contratar direto o pedreiro porque se torna mais barato. Cara, vai se tornar mais barato, mas você entende que você vai colocar a sua família lá dentro? Entende? Você contrataria, por exemplo, um cabeleireiro para fazer a cirurgia da sua filha? Não faz sentido, cara. Mas eu quero economizar, o cara tem noção. Ou um veterinário, vamos colocar assim, eu vou colocar meu veterinário para fazer a cirurgia da minha filha. Cara, mas ele sabe, né, fazer a cirurgia. Não é especialista, entendeu? Ele pode talvez, né, fazer, mas não é especialista. Então você tem que tomar muito cuidado. E quando você fala de piscina, é um valor bem agregado, Sim. é um valor bem agregado, e você tem que entender que você vai colocar a sua família ali dentro também. Exatamente. Exatamente. Qual que é a grande diferença entre fazer a piscina com um não especialista, com o pedreiro faz tudo, e fazer com o top de mais piscinas, fazer com essa... seguindo todos esses processos? Magno, é o seguinte, como qualquer outra obra que você for fazer, existem patologias. A casa ela tem patologia, mas não tem pressão de água. Dá uma trinca, dá isso e tal, mas ela não tem pressão de água. Agora imagina um quadrado com água que tem pressão de água. Aí vem a criançada, pula. Você entende que tem muita variável? Muita patologia para poder acontecer? Aí você contrata a pessoa. Vou fazer a casa. Existe aquela patologia que você ainda consegue, tá visível de resolver. E agora a piscina que tá cheia d'água? Com terra do lado. Com terra do lado. E como que resolve? Tira seu sono, cara. Né? Interessante que nós entendemos essa dor, tá? E nós trouxemos um serviço diferenciado para os clientes. Qual que é o serviço? Eu quero contratar aqui o fulano para poder fazer a piscina porque ele é o pedreiro. Vai fazer minha casa. Você pode fazer isso e você pode contratar a Top Demais para poder fazer tanto o projeto hidráulico, que é uma das patologias que mais acontece vazamentos, é na hidráulica, e na parte da impermeabilização. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos toda a orientação para o cliente, o que ele tem que fazer. Como fosse o nosso próprio pedreiro que tivesse ali. Meu pedreiro, como tivesse eu colocar o meu pedreiro, faz isso, faz aquilo e tá total. Eu faço isso com o seu pedreiro. Dou toda essa orientação para ele. Falo onde que ele tem que furar para colocar o cano, aonde que ele tem que colocar o LED. Tem piscina que veio para mim, cara, com uma piscina pequena com 7 LEDs. Falei, posso ser realista com você? Eu gostaria de te vender esse 7 LED, mas 3 é adequado. Ué. 3 é adequado. Você vai ver até o que não era para ver dentro dessa piscina aí. 7 LED, tá doido. 3 é adequado. Então nós temos essa experiência. Eu já vi muitos projetos que vêm através do arquiteto, que eu falo, cara, o arquiteto, ele é especialista em projeto, mas em um projeto mais amplo. A piscina, ele existe uma especificação que, como nós também trabalhamos com pós, né, que é toda a manutenção, preventivo da piscina e tudo mais, a gente sabe o que funciona para depois não dar tanto trabalho para poder manter. A gente fala, cara, o projeto que o arquiteto em si fez, não desmerecendo, ele não pensou que poderia ter esse critério aqui assim assado. Mas por quê? Ele é especialista na casa. E a casa em si, ela já traz diversos pontos que ela precisa olhar. E aí quando chega na piscina, o que ela fala? Não, é só um quadradinho com água. Faz isso, faz aquilo. No projeto faz um quadrado e escreve piscina. Piscina. Não, e eu falo pra vocês, chega muito projeto só assim pra mim. Aí depois eu vou elaborando. É a diferença de você poder contratar ali um especialista em piscina. Que aí você evita gastar coisas que não era para você gastar, você tem economia e você tem uma assertividade que você vai poder usufruir com a sua família.
Então, eu tenho um pedreiro. Você pode contratar seu pedreiro, mas também pode contratar a Top para poder aconselhar o seu pedreiro da melhor forma. Perfeito. É um serviço novo que nós lançamos agora para poder ajudar mais e mais pessoas. Cara, qual foi o projeto mais complexo e mais difícil realmente de dar que vocês já fizeram? Uma grande piscina, uma pequena piscina, qual foi o projeto mais complexo assim, que vocês já atuaram? Ô Magno, você acredita que hoje a gente nunca chegou nesse ponto ainda? Inclusive, se você tiver um projeto como esse, eu aceito esse desafio. Eu tenho, a gente tem. Inclusive, vocês foram meus consultores. Aham. Porque a gente fez o projeto de uma cobertura, de uma piscina, Sim. de uma cobertura inteira, né? Todo o projeto de Sim. interiores, reforma. Sim. E aí o cliente falou, eu quero uma piscina, mas eu não quero uma piscina de fibra, porque a maioria das pessoas só tem piscina de fibra, eu não quero piscina de fibra, porque tem que içar, não sei o quê. Quero uma solução. E, cara, a gente desenhou uma solução junto aqui. Sim. Então, já desenhou, já fez... Aquilo é um desafio interessante. É um desafio interessante, mas já passou. Fácil. A gente já passou por... Assim, como é um negócio muito comum e a gente gosta, cara, não há um projeto que as pessoas tragam que a gente não dá ideia, sabe? A maioria das vezes a pessoa acaba pegando um pouquinho da nossa ideia e complementa com a dela, mas a pessoa fala assim, eu quero construir uma piscina. Vamos lá, vamos entender a sua dor, vamos entender a sua necessidade, vamos lá entender o seu terreno, para que a gente possa ver e ter uma boa conversa. Porque não é só fazer uma piscina, é entender todo o terreno. Cara, tem gente que tem uma casa com terreno com tal grande, quer fazer uma piscininha pequenininha, não faz sentido. Você vai desvalorizar o seu imóvel. Que as pessoas vão entrar, se um dia você for vender, elas vão falar, viu, mas o que isso aqui é? Só para molhar o pé? Entendeu? E já acontece isso já em Datuba. E, cara, é doido porque às vezes a gente vai num imóvel, fui num terreno, né, na verdade, uma casa de um cliente nosso, que ele comprou a casa e falou, eu quero dar a minha cara nessa casa e tal. Aí a gente chegou no quintal, tinha um quintal lindo, tinha uma área gourmet e um gramadão, assim. Putz, a piscina aqui... Só tá faltando a piscina nessa casa. E você sabia que uma piscina com imóvel ela pode valorizar até 30% na hora da venda? Não tenho dúvida disso. Exatamente por conta disso, dos momentos que você acaba tendo ali com a família. E é algo diferencial. É a mesma coisa de você querer entrar para uma casa e não ter móveis planejados. Mas a piscina, ela custa 30% da... Não custa. Pior que não custa. Que é doido isso, né? É. Valoriza 30%, mas não custa 30%. Não custa. Muito menos do que não isso. Custa. Muito menos do que isso. E aí o que é interessante é que muda a chave quando você vai vender a casa, é os dois fatores, é a piscina e os móveis planejados. E aí tem gente querendo vender casa sem móveis, cara, e sem piscina. É loucura. É loucura, você precisa ter isso. É um diferencial, que a gente fala que é um diferencial, mas é o básico. É o arroz com feijão. Entendeu? É o diferencial básico. Tem isso no... Um terreno de 150 metros. Eu consegui fazer 3 quartos, sendo uma suíte e tendo a piscina. Não podia deixar de ter a piscina. Uai, não, de jeito nenhum. E fiz com piscina, que é o diferencial. Uma casinha de bairro, não tem casas ali que tem piscina. Olha pra você ver. Natan, mas como você conseguiu fazer num terreno de 150 metros? Fez milagre? Falei, uma piscina grande ainda. Então, não é um lava-pés, não. Não é um lava-pés, não. E aí tem gente que tá com um terreno aí de 300 metros, 400 metros e faz uma piscina pequenininha que não é... Aí onde você tem que tomar muito cuidado, porque senão desvaloriza o seu imóvel. Pô, mas eu não vou comprar essa casa não, porque olha isso aqui. Pra molhar... pra molhar o pé? É pro meu cachorro tomar banho? E teve gente que falou assim, nem meu cachorro toma banho nessa piscina. É tão pequena que é. Doideira, né, cara? Cara, o que move a Top Demais? Quais são os objetivos da Top Demais pro futuro? Olha, a Top Demais, ela tem uma grande satisfação de fazer as entregas das piscinas. E aí depois, os churrascos. Rapaz, você dá o churrasco também? Não. Aí os clientes me chamam pro churrasco. Eu sei que você dá o churrasco. Não. Entrega a piscina e faça o churrasco. Tá aí um produto, cara. É claro que eu não vou no churrasco, entendeu? Por respeito e tudo mais. Só que o cliente, ele entendeu que ele precisa tirar o pé do acelerador, entendeu? E ter aquele momento com a família. Precisa fazer churrasco, precisa celebrar, né? Precisa. Inclusive, a gente fez uma reforma de uma piscina para um casal, que eles simplesmente chegaram na casa,
falou assim, eles tinham comprado na casa com outras pessoas, falou, olha, não gostei do revestimento, esse cor verde aqui, não, eu gosto do azul. E aí a empresa indicou a gente, fomos lá e quebramos tudo. Trocamos revestimento, fizemos umas outras coisas lá que a gente deu algumas ideias para ele. E aí quando a gente fez a entrega, a gente sabia que ele bebia, né, chopp, demos um barrilzinho de chopp para ele, a gente acabou brindando ali. Cara, a felicidade da família, falar assim, agora a gente tem um momento pra gente poder curtir. E como eles são de São Paulo, estavam indo para o interior, que é a intenção de ter ali uma paz, de ter ali uma tranquilidade, de poder viver uma vida mais em paz, ele falou, cara, agora sim eu vou poder viver com minha família, curtir o final de semana com minha família. E isso é muito gratificante, sabe? De a gente entender que nós estamos realizando esses momentos para essas famílias. Aí tem uma coisa que eu tenho meu ponto de vista, não vou falar ainda, mas vale a pena fazer piscina mesmo? Porque tem gente que fala assim, meu, não faz piscina não, porque meu, você nem entra na piscina, depois você só fica pagando piscineiro, mó canseiro, fica gastando com produto, Essa é a não sei o principal dor do quê. pessoal. Todo mundo fala isso. Mas antes de você responder, uma afirmação. A sua consultoria, você fala assim, cara, o segredo para sua piscina ficar limpa, você economizar produto, é manter ela estável com os produtos. Coloca sempre cloro, deixa batido. Sim. Cara, minha piscina eu não vou toda semana, mas ela tá perfeita. Transparente. Eu tô ensinando esse pessoal aí, eu tô deixando de vender produto. Tem que parar, deixa as piscinas estragar aí, porque... Deixa ficar uns verdão, Eu limpo. tenho um sócio meu que ele fez a piscina, eu dei as dicas pra ele e tal. Cara, já faz não sei quantos meses que não compra produto comigo. E eu falei, cara, você não vai comprar nada não? Eu falei, não, minha piscina tá você me ensinou daquele jeito lá, cara. Tô aí, ó. Meu Deus, tem que parar de ficar ensinando esse povo aí, porque senão... Até hoje eu gastei acho que um balde de cloro. Então, já foi bastante tempo. Tem uns 3 meses já. Pois é. E a piscina tá transparente. E usa constante. E a gente usa constante. Tá vendo? Semana sim, semana não. Pois é. Então existe uma técnica certa, tá, Magno? Tem pessoas que não gostam de água muito gelada. Quando a gente fala de piscina aquecida, não é para se tornar uma sopa, né? É para quebrar o gelo. E se torna confortável. Então, independente do clima que está, se está muito calor, se tá ali gelado o vento, né? Tá no inverno, que seja. Quando você tem um aquecimento na sua piscina, você usa a piscina o ano inteiro. Não só em temporadas. Você usa o ano inteiro. E quando a gente entra na piscina que ela tá muito gelada, a gente fala, putz, deixa eu entrar de uma vez porque, né, pra sofrer uma vez só. Deixa eu dar um pulo aqui pra sofrer de uma vez só. Você entende que aí você já tá criando uma barreira no seu cérebro, que você fala, cara, toda vez eu tenho que ficar fazendo isso. Entende? E aí quando você tem uma piscina que ela, né, tá aquecida, tá ali, quebrou o gelo, não tem mais aquele desconforto, a hora que você entra, você entra assim até com vontade de ficar mais tempo na piscina. Até nadou aqui. Até nadou, né? Você até imaginou, né? Você fala, meu, eu quero ficar mais tempo aqui. E você gera um desejo maior de ficar dentro da piscina. Você fala, não, agora eu não quero sair não, porque lá fora que tá frio. Lá fora que tá ruim. Entendeu? Mas você sente aquele desejo de realmente ficar dentro da piscina. Então, o ponto principal é a questão do aquecimento, que você tem ali a vontade maior de estar dentro da piscina. Tem pessoas que gostam de água gelada, mas tem pessoas que gostam de água quente e tem algumas que gostam que quebram o gelo. Inclusive, se você gosta de água gelada ou quente, comenta aqui para mim poder depois dar uma olhadinha, para mim entender o que vocês mais gostam. De água quente, a piscina gelada, quente ou quebrado gelo. Eu, particularmente, eu gosto de quebrado gelo. Cara, eu acho que eu me acostumei com ela gelada. Então, tipo, eu gosto de dar aquele... vamos dar um tibum mesmo, né? Falo pra Mariana. Dá a mão, filha, vamos dar um tibum. A gente dá aquele pulo lá, pronto. Deu uma vez e aí acabou também, vamos embora e fica Sim. Mas é isso. Mas eu sei que colocar um aquecedorzinho vai ficar chique ali, hein? Vai ficar. E assim, vai ficar bom. pra mim, né, o gelado, mas eu sei que muita gente não vai entrar no dia gelado. A minha mãe, ela vai falar, não vai. Exato. Então, assim, eu já tenho gente que fala assim, meu, eu quero o negócio tinino, porque na hora do inverno eu quero que o negócio saindo fumaça. Eu tenho equipamento que vai sanar isso. Entendeu? Que você vai falar, nossa, olha a fumacinha saindo da piscina, ai, que legal. É gostoso. Que gostoso, parece sauna. Tem que tomar cuidado, entendeu? Para que você não baixe a sua pressão e não passe mal dentro da água ali.
o recomendado de uma temperatura de uma piscina é no máximo 32 graus. Acima disso já nós estamos É subindo. cozinha, né? Então, tem gente que gosta, igual você falou, cara, eu gosto de gelado porque a gente tem essa aventura de É. pular, né? Mas você entra durante a semana na piscina? Não. Por conta disso. Ué. É aqui na chácara, né? Exato, exato. É. Mas tem pessoas que no final de semana, eles gostam de ter essa adrenalina. Mas na semana, que tá mais relax, você quer só entrar na piscina. É só dar aquela. Só dar aquele mergulhadinho, liga Isso. os pontinhos da ida, e fica ali quietinho, Exato, mesmo. exato, exato. As crianças crescem, É. a que vai ficar do seu lado é a sua esposa, então possivelmente você vai curtir mais com ela, entendeu? Então, assim, a piscina, cara, além de. Aí depois a gente grava sobre isso, que além de trazer saúde, ela traz essa questão do momento com a sua família, entendeu? Cara, é top demais, é doido. Top demais. Nathan, a gente falou um pouquinho de tudo, contamos um pouquinho da história, nosso episódio realmente agrega muito, né? Você que tem dúvida ainda se deve fazer uma piscina, cara, a resposta é simples, claro que sim. Pô. O negócio Claro é que sim. top, o negócio é gostoso mesmo. Gera união, gera bons momentos, gera memórias. Procure bons profissionais, top de piscina, top demais piscinas, tá aí para isso, né? Sim. São referências naquilo que fazem. E assim a gente consegue realmente ter uma manutenção adequada, fica mais fácil de manter quando o negócio foi bem feito, né? Sim, isso é verdade. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, já se inscreve no canal, porque eu dei a oportunidade lá no começo. Exatamente. Mas Você não agora... pode ficar perdendo essas coisas não, né, gente? Os códigos que é passado aqui, ó, eu vou falar pra você, tem coisas que a gente já pagou mais de 500 mil e a gente passou aqui códigos muito importantes aqui. Então, se inscreve no canal porque o Magno tá trazendo todas essas informações para vocês, que é muito importante. Top demais piscinas, tá nas redes sociais, tá com a sede em Indaiatuba, mas atende São Paulo inteiro ou Brasil inteiro já? Atendo a questão de colocar a equipe, né? Atendo até São Paulo. Agora, de poder fazer o acompanhamento, que a gente consegue fazer até distante, a gente consegue atender a nível Brasil. Sensacional, cara, uma consultoria, A realmente, aquilo que consultoria. vocês prestaram para nós. Exato. Porque eu não sou especialista em piscina, eu não Uhum. consigo ser especialista em tudo. Eu Uhum. preciso ter bons profissionais para Sim. fazer isso. Quando a gente tem esse discernimento mesmo, de falar, meu, eu preciso de um especialista de piscina, eu preciso de um especialista de tal área. Sim. Meu projeto vai ficar excepcional. Eu Vai. preciso de um especialista, não sou especialista em automação, mas eu tenho o meu especialista em automação, que é meu braço aqui, que fala, ó, coloca isso, faz aquilo. Ah, na piscina, coloca automação também. Sim. Cara, funciona. A gente Funciona. tem que dar as mãos para os bons profissionais. Sim. Ter parcerias, né, Magno? Exatamente. Gente, então você já se inscreveu no canal, já curtiu o nosso vídeo e agora você vai compartilhar com todos os seus amigos, porque eu acho que todo mundo merece ter uma piscininha também e saber mais informações sobre isso, né? Merece, merece. Manda lá pro seu marido lá que tá procrastinando de fazer a piscina pra você. Ele vai ver esse vídeo aqui e vai falar, Não é que é bom mesmo? não é que é bom mesmo? Entendeu? Pro seu amigo que tá deixando de lado. Ah, depois eu faço. Ah, o dinheiro tá curto. Cara, você acredita que eu fiz bastante piscina na pandemia? Sim, não tenho dúvida. Eu acho que o povo pensou que ia morrer e falou, deixa eu fazer logo a piscina aqui pra gente curtir mais com a família. E ó, pra você ver, cara, o pessoal se conscientizou lá. Só que esqueceu, a pandemia passou. Não, mas a pandemia foi um divisor de águas em diversos setores, principalmente na valorização Dos imóveis. a valorização do lar, não só o imóvel Sim. como negócio Você imobiliário, falou mas tudo. o lar. Uhum, do lar, é. Então, é o lugar que eu fico com a minha família, que eu passo Exato. tempo, cara, foi um divisor de águas mesmo. Teve gente que falou assim, nossa, esse chuveiro aqui, cara, tá parado no uso já faz 6 meses. Aí o cara começou a mexer no chuveiro, falou, vamos fazer já uma reforma nesse banheiro todo aqui? Aí fazia reforma, fazia isso, fazia aquilo. Quando veio, vamos acrescentar já um quarto aqui pra ficar como escritório, aqui lá fica pros meninos e tal. Cara, o pessoal começou a se conscientizar. Só que perderam essa essência de novo. Pô, não é só por conta de uma situação crítica que você tem que fazer esse movimento. Você tem que lembrar, opa, peraí. Naquele tempo muita gente tirou o pé do acelerador, né? Sim. Mas porque foi obrigado. Mas a gente vai ficar esperando todo... Aí depois a galera entra no piloto automático. No piloto que é o grande automático. problema. Aí vai ficar esperando ter uma outra crise dessa pra gente poder fazer? Tá doido. Gente, Nathan, muito obrigado pela sua presença. Eu Valeu agradeço aí pelo por convite. compartilhar a sua história, falar da Top Demais Piscinas, de como as piscinas realmente têm esse poder de transformação na vida das pessoas. Olha que doido, ninguém imagina, ninguém olha pra piscina com esse olhar. Ninguém olha. Né? Ninguém Mas olha. a verdade é que sim, é um lugar de união, é um lugar de diversão.
e quando feito da forma certa, traz bons resultados Traz bons em resultados. todas as áreas. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso episódio. Nossos episódios estão disponíveis no Deezer e no Spotify, então você pode ouvir-nos, talvez, Olha, ouvir-nos, bonito, olha. né, esse termo? Onde quer que vocês estejam, né? Você já está inscrito no canal, então vai receber a notificação toda vez que tiver novidade. E Concreto Conversa tem conteúdo de muito valor, então não perde essa oportunidade, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço, Natan, e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.